brinca com ele. Tá aqui, Geraldo França. Geraldo, você pode entrar aí, Geraldo? Só para dar um alô, depois no final, se der tempo, você fala. Esse milagre do Fernando aí, a gente estava compartilhando. Se ele não entrar agora aí, depois ele entrou. Aí ele aí, ó. Só ativar o áudio. Isso, orienta ele aí. Orienta que ele é meio chulo. Tem que ativar o seu áudio. Desculpa, aperta de novo, novamente. Fala de novo. Isso, vai lá. Agora sim. Falou. Benção. Fala, gente. Tudo bom com vocês aí? Tudo na paz? Ô, Glória! Tá até mais vermelho, hein? Muito felizes. Hoje foi uma vitória tremenda de ver o Fernando recuperado depois de 95% dos pulmões tomados pela Covid, 30 dias internado, e hoje ele saiu para a glória de Deus. Graças a Deus. Amém. Amém, Geraldo. Amém. Amém, Geraldo. Estamos juntos. Glória a Deus, a Ele toda a glória, toda a honra. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Amém, Geraldo. Vamos então dar início. Daqui a pouco o Eduardo chega aí, né? E era bom iniciarmos com uma oração, se o Valmilton aí pudesse fazer uma oração. Claro. Grato tudo aqui ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esse tempo, por esse momento, tudo que nós estamos passando, vivendo, mas estamos aprendendo a cada dia. Em tudo dá graças a ti, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. E andam segundo os teus propósitos. Que nós possamos sempre estar no teu propósito. Senhor, não permita que nós nos desviemos desse propósito, da visão, do reino, de fazer a tua vontade, Senhor. Hoje, Senhor, te agradecemos pelo Fernando. Obrigado porque tu ouviu o nosso clamor. Muitos, tu sempre nos ouve. Mas, Senhor, aprove a ti fazer esse milagre e nós te agradecemos, Pai. Amém. Colocamos esta reunião nas tuas mãos e pedimos que a glória se manifeste em nome de Jesus. Amém. Amém. Geraldo entrou aqui com uma emoção só. Estou falando para a cliente que chegou aqui, falei, ó, Geraldo entrou aqui, ó, foi uma emoção geral. Amém. Amém. Falou, Pastor Fernando. Falou. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. O Eduardo tinha me pedido para eu preparar uma palavra para compartilhar, né? Para compartilhar com todos aqui. Então, eu, como todos nós temos o costume, fui à busca do que Deus deseja falar, né? Que o importante é isso. E eu gostaria de convidar a todos que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52. Livro do profeta Isaías, capítulo 52. E eu vou ler os 2 primeiros versículos desse capítulo. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, reveste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te, e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa de Sião. Desperta, desperta. Senhor nosso Deus, nós oramos no nome de Jesus Cristo e pedimos ao Senhor
Que o Senhor possa falar aos nossos entendimentos, aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor realmente manifeste o teu poder aqui, tocando de uma maneira sobrenatural em cada um de nós e nos despertando. Despertando, Senhor, às vezes de um sono que é um sono mortal, ó Pai. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a dizer. Acima de tudo, ó Senhor, nós te pedimos que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. O grande pregador A.W. Tozer, na oração de consagração sua ao Senhor, disse certa vez que a minha voz seja como a voz de Jesus, para que os homens, ouvindo a sua palavra, tenham os corações inflamados e as ovelhas de Cristo possam atender ao seu chamado. Eu creio que essa é a oração de todos nós, essa é a oração de todos nós que pedimos para que o Senhor, de fato, possa nos dar como a voz do Senhor. A voz do Senhor a ser escutada de uma maneira que possa incendiar, mas incendiar. Nós necessitamos, nesses dias, incendiar os corações dos homens. Nós necessitamos que as que são verdadeiras ovelhas do Senhor, ouvindo a voz do Senhor em nós, possam atender ao chamado, não ao nosso chamado, mas ao chamado do Senhor. E o chamado do Senhor diz não uma, mas 2 vezes desperta. E não apenas, desperta, mas toma o teu lugar. 2 coisas, 2 ênfases. Desperta, sacode de ti os grilhões, a poeira, e toma o teu lugar. Há um lugar esperando. Mas para isso temos que ser despertados. Muitas pessoas falam de avivamento e com razão falam de avivamento e buscam avivamento. O grande George Whitefield, que foi um dos maiores avivalistas da história, que encabeçou, mesmo na manifestação de Wesley, no grande avivamento wesleyano, Whitefield sacudiu não apenas a Inglaterra, mas os Estados Unidos da América, com a palavra de avivamento extraordinária. E Whitefield dizia, para uma igreja adormecida, é necessário um grito para despertá-la. Nós não podemos apenas entregar uma palavra, nós temos que gritar uma palavra de avivamento, uma palavra de despertamento. Charles Finney, talvez um dos maiores avivalistas da história, ele dizia, toda a mensagem tem que ser uma mensagem de avivamento. E todo pregador tem que ser um pregador de avivamento. Porque o que nós carecemos todos os dias, o que nós carecemos todos os momentos, é de avivamento. E para que haja o avivamento é necessário haver um despertamento. É interessante que o profeta Isaías não diz uma vez, mas diz 2 vezes. Desperta, desperta. Como se fosse um grito dizendo, acorda, igreja. Acorda. É necessário que a igreja acorde, é necessário que os ministérios da igreja sejam despertados
E eu me pergunto, por que 2 vezes? No Velho Testamento, quando nós encontramos aquela ressurreição do menino, onde o profeta Eliseu vai até o menino morto e ministra sobre ele o que seria a ressurreição. E ressurreição é voltar à vida, é onde se volta à vida. Eu entendo que é avivamento, é avivar, é trazer a vida de volta. O profeta Eliseu ministra, ora, e em um dado momento diz que o corpo se aqueceu. Esse é o grande perigo, que quando nós vemos um aquecimento, nós cessamos. Mas o profeta, ele não parou no aquecimento do corpo. Ele não descansou até que o corpo estivesse totalmente vivo. Muitas vezes, nós que buscamos nos ministérios, buscamos dentro da obra do Senhor, que a obra se avive, existe um momento que ela se aquece. Isso aquece o nosso coração, isso alegra o nosso coração. E muitos de nós paramos aí. Paramos porque aquilo já nos satisfaz. Já há um aquecimento, há uma manifestação. Mas uma manifestação não é vida plena. E o profeta não cessou até haver, de fato, vida plena. É necessário acordar, mas muitos querem permanecer dormindo. Na parábola do amigo incômodo ou inconveniente, que à meia-noite bate à porta de seu amigo e lhe pede pães, a Bíblia diz que o amigo responde: já estou deitado, e comigo os meus filhos, e eu me levantaria para te... Volta em outra hora. Já estou deitado. Um momento que é chamado a levantar-se, um momento que é chamado a responder. Ele diz: já estou deitado. Quero permanecer deitado. Quantos na igreja estão vivenciando justamente isso? Há um grito profético. Acorda! Desperta! Você, como eu, nos lembramos do momento em que Jesus orava no Getsemane, em agonia. O problema é que a agonia era de Cristo. E dos discípulos, a Bíblia diz que era outro sentimento, não a agonia, era tristeza. A agonia gera uma aflição. A aflição nos exige uma reação. A tristeza gera uma depressão. E a depressão nos leva a uma prostração. E é por isso que dizia: eles dormiam por causa da tristeza. Há muitos que têm que se entregue à tristeza e não têm se agonizado, não têm sentido a aflição, não têm reagido. Quando você está em agonia, você não dorme. É diferente de tristeza. A tristeza, como disse, ela te deprime. Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. E o que o Senhor disse: ficai comigo. E por que nós descansamos tanto? Por que nós até exigimos e dizemos: deixa-me descansar mais um pouco? Ou nós nos entregamos a esse estado depressivo? Porque não pense que isso não possa acontecer no ministério, pois no ministério acontece até de apóstolos como aqueles grandes apóstolos. E eu não estou falando de qualquer apóstolo. Eu não estou falando do apóstolo da esquina ou daquela outra cidade. Eu estou falando de João. Eu estou falando de Tiago.
Eu estou falando de Pedro, onde a tempestade não pôde derrubá-los, se bem que os levou ao desespero, a tristeza pôde adormecê-los. Nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento, é o que a Bíblia diz, que houve em Cristo Jesus. E quando nós temos o mesmo sentimento, nós começamos a sentir em nós e preencher em nós o que resta das dores do Senhor. E quando nós sentimos em nós a dor, a própria dor nos desperta. Mas há um propósito pelo qual o adversário, o inimigo, deseja que venhamos a dormir. Porque a Bíblia diz, e dormindo os servos do Senhor, veio o inimigo e semeou joio no campo. Quando a igreja dorme, quando a igreja adormece, quando os servos do Senhor dormem, é a hora que o inimigo trabalha. Não tenha dúvida que no momento em que eu e você dormirmos, o inimigo virá, o inimigo trabalhará. O inimigo realizará o que o inimigo deseja realizar. Então é necessário que despertemos. É necessário que acordemos. É necessário que, como no próprio texto de Isaías 52 diz, e os atalaias, os arautos, gritem. Isso não é obra de um homem, isso é obra de vários a gritar. Existe um texto nas Sagradas Escrituras que diz que subam e no meio da cidade gritem a palavra. Por que no meio da cidade? Por que subir? Porque era o lugar onde acontecia a feira da cidade. Imagine uma feira oriental. Barulho. É necessário suplantar, é necessário que gritemos mais alto do que as vozes dos mercadores. Meus amados irmãos, hoje há vozes de mercadores. Há muitas vozes de mercadores. E sabe o que nós temos feito? Nós temos nos encolhido. E nós temos deixado o alarido do mercado cobrir a palavra da verdade. Nós temos que subir no lugar mais alto. A Bíblia diz, aquilo que eu vos disser em secreto, proclamai nos eirados. Sabe, o lugar secreto é um lugar onde os homens e mulheres de Deus entram no lugar de solidão. A solidão necessária para ouvir ao Senhor. Nós vemos tanto disso nas Sagradas Escrituras, como o próprio Jacó. A Bíblia diz, e ficando ele só, lutava com ele um homem. Como pode alguém ficar só se há alguém com ele? Porque, na realidade, não ficou ele apenas só, ficou a sós. E quando nós ficamos sós, nós ficamos a sós com o Senhor. E lutava com ele. E nós conhecemos muito bem o texto, e que o nome Jacó, para muitos, significa usurpador.
embora o sentido literal do texto é aquele que segura o calcanhar, mas justamente por isso, no grego, se compreendeu que era aquele que puxa o calcanhar, por causa disso que te derruba. Daí veio a ideia usurpador, o que não quer dizer que seja uma ideia errada, quer dizer que é uma das ideias a respeito do nome Jacó. A outra, aquele que não solta, que segura, que se agarra. Mas no hebraico antigo, o nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar que está acima de sua cabeça. Você deve lembrar que foi no nascimento, Esaú saiu e saiu Jacó segurando o calcanhar de Esaú. Logo, o calcanhar de Esaú estava como que se pisando. Então, os rabinos têm uma interpretação interessante que é aquele que segura para que não lhe pisem. Aquele que está sendo pisado. E Deus diz, tu não mais serás Jacó. Por quê? Porque lutaste. Porque lutaste. A ideia bíblica era como se Jacó se levantasse e lutasse. E então ele não mais podia permanecer sendo Jacó, porque uma vez levantado, uma vez lutando, ele prevaleceu. E dessa forma ele se torna o campeão. O que nos falta? Levantar e lutar. Veja, o texto não diz apenas acorde, mas diz toma o teu lugar. A Bíblia diz que a águia, ela força os seus filhotes a voarem. Muitos de nós temos uma ideia tão equivocada desse episódio, porque nós imaginamos uma grande águia pegando os seus filhotes, isso vem muito dos desenhos animados, e jogando os filhotes e esses batendo asas. Deixe-me dizer uma coisa, uma águia só atiça os seus filhotes a voarem quando seus filhotes atingem o mesmo tamanho dela. Quando eles se tornam aves adultas, totalmente capazes de voar. Se Deus está te agitando a que você alce voo, é porque você já tem tudo em você para voar. Você não é um filhotezinho. O problema é que a águia filhote tem mentalidade de filhote, mas ela já tem corpo e capacidade física de adulto ao voo. Eu quero afirmar que Deus não te lança a cair num precipício. Porque nós estamos, como no ninho da águia, é um lugar inexpugnável, inatingível. É um lugar de total segurança. Mas o que Deus deseja é que nós alcancemos lugares mais altos. E esses lugares mais altos nós só alcançaremos voando. Nós não alcançaremos ficando no ninho. Nós temos que sair daquela fortaleza, porque literalmente o ninho da águia é uma fortaleza. Há uma segurança dele levantar-se, é o momento dele alçar o voo, é o momento dele sacudir. É comum, dizem estudiosos, que o ninho seja despedaçado, para que o filhote não mais retorne àquele lugar.
Porque Deus quer te levar a lugares muito mais altos. Deus quer te levar a realizações muito maiores. Então, há um grito despertador. Mas, como eu disse, é dito: toma o teu lugar. A Bíblia nos fala, naquela famosa parábola do filho pródigo, diz que o filho pródigo caindo em si, ele disse: eu me levantarei. A primeira atitude dele foi dizer: eu me levantarei e irei para a casa do meu pai. Então ele teve uma atitude que diz: eu me levantarei e irei para a casa do meu pai. E o texto diz: e ele se levantou e foi para a casa do seu pai. Ele não ficou na intenção, ele partiu para a realização. Nós temos clamado por avivamento, nós temos pedido a Deus avivamento, mas nós não podemos ficar na atitude da intenção. Ou Deus, envia o teu avivamento, ou Deus, eu oro pelo teu avivamento, ou Deus. Nós temos que nos levantar e ir. E o interessante é que a Bíblia diz que ele, chegando ao seu pai, o pai o tratou, você conhece todo o texto, mas termina dizendo: e o assentou. Sabe, aquele jovem estava, ou homem adulto, estava disputando com porcos o seu alimento. E havia um banquete esperando por ele. Ele estava literalmente se alimentando, perdoe-me o termo, de porcarias, quando havia um banquete esperando por ele. Nós não temos ideia do que nos está esperando. Há um banquete esperando. O que nós temos hoje é nada em relação ao que nos está esperando. Mas, mais do que isso, há um lugar para você. Há um lugar te esperando, há um lugar teu por direito, há um lugar teu de filho para sentar-se ao lado do Pai. Ele não te colocará longe dele, ele te colocará perto dele. Existe um lugar reservado. Eu me levantarei, eu irei e eu me assentarei no meu lugar de direito. Se eu pudesse gritar uma palavra, eu gritaria assim: desperta, levanta-te, vá e tome o seu lugar de direito. É isso que o profeta está nos dizendo, e é isto que acontece dentro da parábola. Desperta! O filho mais novo estava, disse, caindo em si. Logo, ele estava fora de si. Há muitas pessoas que estão assim, fora de si, que estão vivendo uma vida que Deus não planejou para ela, que Deus não deseja para ela, que Deus não quer para ela de forma alguma, nos nossos ministérios. Basta de viver de migalhas. Há um banquete esperando por você. Basta de estar disputando para poder sobreviver, comer um pouco.
daquilo que é alimento dos impuros, dos porcos. Deus tem algo para você, tem a melhor comida para você. E nós sabemos que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou falando das coisas como tantos hoje levam tudo para uma área de prosperidade. A verdadeira riqueza de um pastor está no seu rebanho. É o que a Bíblia diz, a riqueza do pastor está no seu rebanho. E nós temos que parar de estar comendo o que não é o banquete que o Pai tem para nós. E como eu volto a afirmar, a verdadeira comida, a verdadeira bebida é fazer a vontade do Pai. E a Bíblia diz que essa vontade, em primeiro lugar, ela é boa. Em segundo lugar, ela é agradável. E em terceiro lugar, ela é perfeita. Perfeita. Quando a palavra do Senhor nos fala algo perfeito, é como a perfeita sabedoria que vem do alto, que não é animal, nem demoníaca, nem humana. É aquela sabedoria que não causa dolo. É aquela sabedoria que não há prejuízo algum. Se não há prejuízo, o que há? Há ganho. É interessante que a palavra do Senhor nos fala sobre o juízo de Deus. Em Apocalipse, quando se fala da queda de Babilônia, diz: dai paga, e pagai em dobro. É juízo dobrado para a Babilônia. Mas e quanto a nós? A Bíblia diz também: pagai em dobro. Pagai em dobro. Mas não juízo em dobro, mas o dobro de graça, dizendo: por cada humilhação recebereis dobrada honra. Então, nós estamos vivendo aquém do que Deus deseja de nós. Nós temos que nos levantar. A palavra é muito simples, mas o Senhor mexia no meu coração. E que o Senhor tem colocado um peso no meu coração de sermos produtores, ativadores de vida, de avivamento. Damos vida. Veja que Jesus disse: como o Pai me enviou, eu vos enviei também. E eu vim para que vocês tenham vida. Jesus é um avivalista. E um avivalista com vida e vida em abundância. Olha, nós temos que experimentar o sobrenatural de Deus numa intensidade, nunca antes vista. Eu direi ainda um pouco desse grito. Jesus, falando sobre a igreja que dorme, na parábola das virgens, diz: à meia-noite ouviu-se um grito. Não foi em todos os lugares que Jesus gritou. Na cruz, a Bíblia diz que ele bradou em alta voz. Mas houve um lugar onde a Bíblia diz que Jesus gritou. Foi diante do túmulo de Lázaro. Diante do túmulo de Lázaro,
Jesus gritou. Diz que agitou-se-lhe o espírito. E Jesus diz: movam a pedra, abram o túmulo. E com um brado, com um grito, Jesus chama Lázaro. Ou seja, desperta Lázaro do sono mais mortal que há, que em grego este sono se chama necros, que é morte. Necros. Jesus literalmente desperta Lázaro de um sono mortal de 4 dias. Jesus, então, acorda Lázaro com um grito. E nós também temos que trazer este grito à igreja. E eu termino essa palavra fazendo o paralelo desta situação, desse despertar, porque disse desperta, desperta. Em Efésios é dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Deus te iluminará. Há uma glória nos esperando, algo extraordinário nos esperando, mas que o Senhor deseja que despertemos. Mas o paralelo que eu faço é o paralelo com a cura extraordinária de um surdo gago. E com isso eu termino. Aquele surdo gago foi levado a Jesus. E chegando ele ao Senhor Jesus Cristo, os homens que o levaram rogavam que pelo menos Jesus o tocasse, porque o toque do Senhor curaria aquele homem. Jesus tira-o do meio da multidão, coloca os seus dedos sobre os seus ouvidos e saliva em sua boca. E ergue os olhos para o céu e suspira. Os que conhecem gregos, estudiosos de grego, dizem que isso é um paralelo completo com a ressurreição de Lázaro. Jesus faz uma atitude tão semelhante. Ele busca algo vindo do mais interior do seu ser. E então ele diz: Efatá, que quer dizer abre-se. E a Bíblia diz: e se removeu o empecilho. Em uma outra tradução diz: e foi removido o impedimento, e falava livremente. Há uma versão que diz falava desembaraçadamente. Mas o que eu mais gosto é de ir ao literalismo do grego. Porque no grego diz: removida que foi a prisão daquela língua, o homem falava sem impedimento. Deixa-me dizer uma coisa: impedimentos, limitações, não passam de prisões. Não são meros bloqueios, são prisões. Ele foi liberto de uma prisão. O problema é que ele tinha um grande problema, a surdez, e um problema menor, a gagueira. E Jesus tanto o cura do problema maior, a surdez, quanto o cura do problema menor, a gagueira.
E nós muitas vezes ficamos satisfeitos do Senhor nos liberar do problema maior, mas o problema menor é tão aprisionador como o problema maior. E o Senhor não deseja nos libertar apenas de grandes problemas. Quando eu era mais novo, eu ouvia muito isso, eu creio que todos nós ouvimos, não é? Deus fará o que você não pode fazer. Eu aprendi uma coisa na minha experiência ministerial: Deus faz o que Deus quer fazer. Não importando se eu posso fazer ou não fazer, Deus não está nem aí para isso, Ele fará. Deus fará o que quiser fazer. Ele é onipotente, Ele é soberano, Ele fará. E para Deus, o teu pequeno problema, que pode não ser um impedimento total, apenas um impedimento parcial, como uma gagueira, não é uma mudez. Você se expressa como uma gagueira. Pode não se expressar tão bem, mas você se expressa. Homens, por si mesmos, já venceram gagueira. Demóstenes, o grande orador, era gago. E foi o pai da retórica e da oratória, porque enfrentou a sua gagueira. Mas Deus, Ele sabe que, por vezes, o que te impede não são apenas os grandes empecilhos, que são impedimentos totais, são pequenos entraves. Aquele homem tinha a língua travada, ele precisava ter a sua língua destravada. Deixe-me dizer uma coisa que eu sinto de todo o meu coração para falar a todos nós: Efatá. Você sabe que no passado, na igreja do primeiro século, quando alguém era batizado nas águas, essa era a palavra que era gritada pela congregação quando alguém saía das águas batismais? Efatá. Por que será? Porque o que se desejava é que se soltasse o impedimento e aquela pessoa pudesse o quê? Falar em línguas. É isso que eu imagino. Eu imagino. Deus deseja que nós nos levantemos. Acorda, acorda. Desperta, desperta. Levante-se. Vá e assuma o teu lugar de direito. E assim, em todos nós, no ministério que temos, vamos assumir o que Deus espera de nós. Por quê? Porque muitos de nós ainda não caímos em nós mesmos. Ainda não saímos da nossa própria loucura. Mas quando nos retornarmos ao Pai, o Pai nos pegará, o Pai nos honrará, o Pai nos tratará, o Pai nos colocará no lugar que sempre esteve reservado para nós. Há um lugar te esperando. E esse lugar é exclusivo, é só teu. Não é de mais ninguém. É único. É um lugar ao lado do Pai que é só teu. E daquele dia em diante, o Pai que te colocou um anel de autoridade no dedo não te deixará mais a cuidar do que você não tinha que cuidar. A cuidar de porcos. Há algo glorioso. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E o Senhor te iluminará. Eu quero orar por você, eu quero orar por cada um de nós, eu quero orar pelo seu ministério, eu quero clamar a Deus, que Deus faça esse liberar. Quantas coisas travadas, economia travada, ministérios travados, mover de Deus travado, palavras, mensagens travadas,
Ele hoje vai remover o empecilho, o entrave, o bloqueio, o impedimento, seja o pequeno ou o grande impedimento, seja surdez, seja gagueira. Hoje é dia de você tomar uma decisão, meu amado irmão, minha amada irmã, tome uma decisão no seu coração. Eu me levantarei e irei ao meu Pai, e você será surpreendido pelo que o teu Pai tem reservado para você, ó Deus Todo-Poderoso. Nós oramos agora por cada pastor, por cada pastora, por cada ministério. Nós agora, Senhor, ministramos avivamento e despertamento espirituais, Senhor. Nós agora olhamos tanto os grandes impedimentos quanto os pequenos entraves. Uma língua presa, ouvidos que nada ouvem, que nada escutam. Senhor, que os ouvidos passem a ouvir, mas a boca tem que falar. Porque de que nos adiantará ouvirmos o Espírito e não transmitirmos com total liberdade o que temos ouvido? De modo que esse efatá, Senhor, é mais do que abrir os nossos ouvidos. A mesma palavra, Senhor, que foi dita, ó Pai. Abram o túmulo. Abram o túmulo. E o milagre vai acontecer e a vida vai voltar. Efatá. Abra-se. Abra-se completamente, ó Senhor. Avivamento aqui e agora. Que nós não sejamos aqueles que esperam, mas aqueles que produzem. Que nós possamos impor as mãos e as pessoas serem curadas, impor as mãos e as pessoas serem libertas, impor as mãos e as pessoas serem logo cheias do Espírito Santo, falarem em línguas e profetizarem, ó Pai. Nós nos entregamos plenamente agora em tuas mãos. Eu me levantarei, eu irei e eu tomarei o meu lugar. Pois Isaías diz: toma o teu lugar. Nós tomamos o nosso lugar. Toma autoridade, meu amado irmão, minha amada irmã, tome autoridade. E oramos para que todos possamos ser ousados, como nos cumpre ser. No nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Eduardo agora já está aí. Já teve uma hora que eu vim em dobro. Não, o Eduardo estava aqui em dobro. Shalom, shalom. Que palavra maravilhosa. Eu peguei aqui uma parte, infelizmente o iniciozinho não foi possível. Fomos cedo para o aeroporto, porque conseguimos o voo para o pessoal da Itália que estava aqui, mas o trânsito realmente estava muito ruim, muito difícil chegar. Mas chegamos aqui, pegamos uma parte aqui, eu já coloquei aqui uns pontos que eu gostaria até, se o Aloysio pudesse falar um pouquinho, abrir um pouquinho mais, né? Passou por esse ponto aqui muito ligeiro, mas eu acho que foi o contexto está do tema, o que foi abordado, o que foi colocado aqui hoje, quando você falou que nós estamos vivendo aquém. Nós estamos vivendo aquém daquilo que de fato devemos
porque você falou que, ainda há pouco que Deus pode todas as coisas. Deus pode, Deus deve. Deus, como sendo Deus, ele abre mão do que pode em fazer o que deve. Porque se ele faz só o que pode, nós estamos lascados, né? Porque tem hora que o poder dele é tão grande que se o que ele deve é agir por misericórdia, se naquela hora a misericórdia não entra em ação, nós não somos poupados. Mas quando você fala que nós estamos vivendo aquém, eu pego uma postagem sua que você postou há 2 dias atrás aqui na ARC, quando você colocou falando sobre Charles Finney, né? E Charles Finney foi um evangelista sobrenatural, um exemplo, talvez, de uma ilustração, um exemplo grande disso que você acabou de falar. Uma pessoa que viveu no sobrenatural, uma pessoa normal, comum, uma pessoa, não era né? Como diz a palavra, sujeito às mesmas paixões. Elias não era uma pessoa, era um homem, né? Mas se posicionou numa consagração, numa posição diante de Deus, que Deus fluiu através da vida dele de forma sobrenatural. E pelo que eu entendi, até você me corrige se eu peguei a parte, mas o que eu entendi da palavra aqui no final é que Deus espera que nos coloquemos nessa posição de uma consagração capaz de produzir sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Porque se ele nos enviou como o Pai o enviou, é uma comparação extremamente profunda e pesada, é um peso, no sentido de responsabilidade e de comparação, porque diz, como o Pai me enviou, lá em João 20, 21, como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, ele pega algo poderoso e transfere, é uma responsabilidade muito grande. Então, o chamado e o envio é algo sério, é muito sério, e tem um feedback, uma resposta muito grande. Talvez a expectativa daquilo que nós estamos produzindo de fruto esteja tão aquém daquilo que é possível. É como se Deus olhasse para nós e dissesse assim, há muito potencial, há muita coisa aí, mas falta essa total compreensão, como você colocou aqui mais adiante. Existem prisões que nos aprisionam, a fala, a falta de compreensão, né? E eu creio profeticamente na oração de libertação, para que seja aberto de fato os ouvidos, que seja desapegada a língua e que seja de fato levantado aí uma geração de profetas, que é o que se espera nesse tempo final, né? Profetas que profetizem segundo o poder de Deus. E você colocou aqui Mateus 25 como o grito da meia-noite, que é escatologicamente para nós um sinal da vinda do Senhor, mas também compara com o grito, a grande voz com que o Senhor, diante do túmulo de Lázaro e diante da morte, que era o inimigo que ele ia vencer e que estava ali vamos chamar assim, com gana, com vontade, como ele diz, eu me angustio até, ele diz, eu me angustio, ou seja, para cumprir esse propósito. Então, ele se submeteu nesse nível de angústia para que o propósito fosse realizado, né? Para que essa morte fosse vencida. E Lázaro, para nós, é um sinal de quanto o Senhor é nosso amigo, ao ponto de mergulhar ali, gritar, ordenar e trazer de volta como sinal daquilo que nós aguardamos e cremos, e nós estamos enfrentando essa realidade. A pandemia nada mais é do que uma ameaça de morte. A todo instante nós não sabemos qual é a reação, se somos... Está aí o Val Milton, que postou as fotos e os agradecimentos de alguém que passa 30 dias na guerra contra a Covid e vence a Covid, né? Motivo de gratidão a Deus. Tem o André também, que passou por essa guerra, né? Tem o Jones, que, graças a Deus, também não precisou passar por internação, mas também passou e venceu. Então, só que nós não sabemos quem reage, como reage, ou seja, como que o organismo desse ou daquele reage diante dessa ameaça. Então, saber que, mais do que isso, ele venceu a morte,
e nos propõe um caminho de uma manifestação sobrenatural. Ou seja, há que se produzir o avivamento, há que se trabalhar para isso, temos que... Ele já fez, ele já derramou, o Espírito Santo já foi derramado, então nós temos agora que entrar nesse contexto, não podemos ficar esperando que ele vai enviar novamente o que ele já enviou. O Espírito Santo já foi enviado. O derramamento já, de fato, aconteceu. Então, essa renovação é como a palavra que o Esteban Hill recebeu lá em Pensacola, andando na estrada, quando ele disse: Senhor, qual é o problema? E aí o Senhor disse: o problema é você. E aí ele parou e ali Deus ministrou para ele o que ele queria fazer naquela cidade. Isso é tremendo, porque se nós perguntarmos isso ao Senhor, o Senhor vai dizer: é contigo, é você que vai, eu quero produzir aí. Então, eu não sei se eu peguei a carona, se eu inventei uma outra mensagem, mas pelo que eu entendi... Não, é isso mesmo. Pelo que eu entendi aqui dessa palavra, que eu entendo que é a chamada de Deus, é a convocatória de Deus de entrarmos em cena como protagonista para fazer aquilo que tem que ser feito e não ficarmos apenas olhando o que está acontecendo, mas entrarmos mesmo de forma sobrenatural. É um convite ao sobrenatural, é um convite a responder ao avivamento como aqueles que produzem o avivamento. Ou seja, o fogo começa em algum lugar, depois ele se espalha e incendeia, mas ele tem um start. E aonde ele vai brotar e como ele vai brotar, aí eu acho que é a resposta nossa diante de Deus. Eu tenho tido a experiência na igreja, particularmente no meu ministério, que Deus tem colocado certas coisas assim para serem feitas. Pregar a palavra. É indubitável isso, temos que pregar a palavra. Mas uma coisa que Deus tem colocado no meu coração é: sempre faça apelo. Não importa se há ou não há pessoas que já aceitaram ou não aceitaram Jesus, sempre faça o apelo à salvação e sempre faça o apelo de consagração. Sempre faça esse apelo duplo. Posicionamento da igreja, mas oferecendo salvação. E a terceira coisa que Deus tem colocado: ministre sempre. Ministre sempre. Às vezes nós estamos com uma mensagem de 3 horas. Luísio, essa ministração que você está falando aí, abre um pouquinho o leque dentro da realidade do que nós estamos vivendo hoje, porque quando a gente falava em ministração, a gente sabe o que ele estava falando. Estava falando de, agora, como é que vai se dar essa ministração hoje? Isso que eu gostaria também que você falasse. Dê espaço ao mover do Espírito Santo para curar, libertar, batizar com o Espírito Santo. Nós temos que voltar a ter o sopro de vida. É como, imagine, um corpo vivo que não respira. Nós temos que ter um mover desse ar que vem e ar que vai. Nós temos que ter essa vida. Então, Deus tem que falar, ministre, mas ministre sempre. Então, não importa. E para isso que exige? Prepare-se, consagre-se, clame, peça, gaste 1 hora, 2 horas, 3 horas. Porque eu vou dizer uma coisa: você prega uma mensagem, uma boa mensagem. Eu não estou dizendo que tem que ser isso, não. Mas uma mensagem de seus 40 minutos, dos seus 30 minutos, dos seus 20 minutos, dos seus 10 minutos. Mas se você tiver um mover de Deus de 2 horas, ninguém nem sente. É diferente se você tiver uma mensagem de 2 horas, eu te garanto que as pessoas sentem. Mas se você tiver um mover de Deus, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está batizando com o Espírito Santo, está tendo aquela renovação dentro da igreja. Nós precisamos voltar a ministrar. A igreja, muitas vezes, está muito acanhada. A igreja não está ousada como deveria estar. Paulo
que não lhe faltava ousadia, diz: orem por mim para que eu seja usado como me cumpre ser. Então, nós precisamos de um grau de ousadia para a igreja. E é o teu negócio, se você é ministro de Deus, é você que tem que ministrar. Ah, mas nossos cultos não são nem presenciais. Deixa-me dar um testemunho meu. Quando Deus falou isso comigo, eu ministrei no domingo de manhã, né? Nós ministramos aos que estavam presentes, domingo à noite também. Então, nós ministramos domingo de manhã, as pessoas estavam ali presentes, receberam de Deus, e foi um mover muito forte dentro da igreja, as pessoas falando em línguas, as pessoas chorando e tudo mais. Quem estava assistindo pela... Eles escreveram de volta. Teve uma pessoa que disse assim: eu não conseguia ficar de pé. Eu queria me levantar, cair na minha cadeira de novo, queria me levantar, cair na minha cadeira de novo. Tal a presença de Deus no nosso meio. Ou seja, não importa. Deus, live, ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. E nós estamos com os de perto e estamos com os de longe. Deus vai ministrar igual. Deus vai agir igual. Deus vai fazer igual. Então, quer dizer, ministre. Ministre, deixa as pessoas... É aquele negócio, não, por causa dos parâmetros hoje, que tem que se limpar a mão para poder impor a mão e essas coisas todas, tem que se limpar de novo a mão. Mas ergue a mão. Ergue as duas mãos lá e pronto. Isso não pode ser individual, seja por atacado. Ministra por atacado, imporão as mãos sobre os enfermos por atacado. Vai ser tudo curado. O que acontece com homens como Charles Finney é que eles saíram da sua situação cômoda. É como eu citei o amigo dentro de casa: eu já estou deitado, meus filhos já estão deitados, já é cômodo. Você tem que passar por uma situação incômoda para fazer algo. Então, há muitos que nós estamos bem. Não mexe, não. Não agita isso, não. Mas se você não mexer, se você não agir aí como você tem que agir... Olha, tem uma palavra grega que é tão interessante, que é o texto que todos nós conhecemos, que Paulo diz: procura apresentar-te diante de Deus como obreiro que nada tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas procura apresentar-te como obreiro, essa é a palavra, aprovado. O que é um obreiro aprovado? Muitas vezes eu fico pensando, Deus vai nos pôr em prova para que Ele que tem que provar. Eu não posso me aprovar a mim mesmo. Então, como é esse aprovar de Deus? Quando você vai no grego, essa palavra aprovar aí não é qualquer aprovação, não é qualquer prova, não é qualquer teste, é um teste específico. Era o teste que se tomava as moedas e se comprovava que elas eram do material que diziam ser feitas, a genuidade do material. O material era genuíno. Ou seja, uma moeda de prata era de fato de prata. Então, em outras maneira de falar, eu direi numa frase que vai bem na nossa língua: procura mostrar do que você é feito. Desculpe a coisa tão forte,
Mas Paulo disse um termo forte. Mostra do que você é feito. Do que você é feito, meu amado irmão, minha amada irmã. Do que nós somos feitos. Nós sabemos que quando Israel voltou a Jerusalém, a Bíblia diz que eles, nos escudos da casa do Senhor, que eram anteriormente de ouro, eles fizeram de bronze e poliram, e poliram, e poliram. Para quê? Para que quando o sol batesse sobre os escudos, eles parecessem ser de ouro. O problema é que pareciam ser, não eram. Então, o que Deus deseja de nós é que nós mostremos que nós somos. Você é um homem de Deus. Do que você é feito? Você tem que estar aprovado. Você tem que mostrar que você é ouro mesmo. Que você não parece ser de ouro. Você é de ouro mesmo. Você é feito de algo precioso. Essa foi a diferença de homens como Wigglesworth, e homens como Charles Finney, homens como Whitefield, George Whitefield, como Wesley, John Wesley e tantos outros homens de Deus que eles tomaram posse, eles foram em frente e eles tiveram essa agonia, essa inquietação por fazer a obra. E eu digo, nem dormindo descansavam da obra. Porque o Charles Finney tem episódios na biografia dele dormindo, o trem passando pela estação e as pessoas caindo de joelhos confessando pecado. Até dormindo ele trabalhava. Ou melhor dizendo, o Espírito trabalhava nele. Então, é assim que a gente não descansa. É trabalhando até descansando. Ou até no descanso trabalhando. Aloysio, eu lembro do Pacaembu sendo transmitido em 79, o Morris Cerulo ministrando cura, e no Maracanãzinho sendo transmitido. Era uma experiência, na época, de via satélite, de uma forma muito primitiva, mas tinha uma tela e tinha a transmissão do culto. Teve um momento que ele ordenou às pessoas que tinham ao lado familiares, os surdos, de colocar o dedo no ouvido, ordenar. Eu estou falando isso por causa da transmissão. Claro. E além de várias pessoas serem curadas da surdez, o menino que estava na terceira fileira, era mais ou menos 5, 6 anos de idade, quando ele começou a orar, a família começou a gritar, se agitar, a gente pensou que era que o menino estava ouvindo. Depois que fechou o telão, a onda de unção era tão forte dentro do local, mesmo sem já sem a transmissão, mas estava tanto dentro daquela atmosfera, que aí o pessoal foi descendo, porque já estava desligado, né? Então estava encerrando. Aí a gente passou para perguntar para os familiares, né? Nós éramos bem mais jovens, claro, naquela época, e aí a gente foi perguntar, junto com o jovem, a equipe, o que tinha acontecido com aquela criança. E aí eles explicaram que aquele menino era cego. E aquele menino foi curado naquele momento da cegueira. Glória a Deus. Agora você vê, então, naquela época, transmitindo via satélite, a unção que se impregnou dentro do Maracanãzinho, que nem estava presente. Eu acho que tinha outros capitais, acho que tinha Brasília, tinha outros lugares também que estavam transmitindo. Acho que Minas também estava. E aí, como foi aquele derramar? Então, você falou aí sobre a questão de levantar as mãos por atacado, ou seja, orar, mas não deixar de ministrar. Ou seja, a palavra tem que ser aplicada. Né? A palavra que foi ministrada precisa ser aplicada através da imposição das mãos, a oração, orando pelos enfermos, orando
para renovação, para o batismo, né? Pelo batismo, para vir ao Senhor, ou seja, a colheita, chamar a conversão, aqueles que estão ali recebendo a palavra pela primeira vez. Então, o que a gente está ouvindo isso, está pensando aqui é o seguinte: nós precisamos voltar a veredas antigas, ou seja, precisamos retornar a aquilo que, de alguma forma, sabemos, mas que foi deixando que algumas modernidades, vamos chamar assim, tomassem espaço de tal modo que, embora a tecnologia tenha avançado, a unção continua sendo a mesma, o Deus continua sendo o mesmo, a palavra continua sendo a mesma. Então, ao invés da gente usar essa tecnologia hoje com muito mais avanço, paralelo àquilo que já existia, de repente a tecnologia acabou trazendo algumas dificuldades, mas talvez o paradigma ser quebrado agora, que a pandemia trouxe uma aceleração da transmissão dos cultos online, as lives. Isso aí foi, de fato, quem não ministrar, quem não tinha live, não passou a ter live, ou seja, a igreja de qualquer coisa passou a ter. Então, a penetração do evangelho através das lives, dos cultos, agora é muito maior. Porém, é preciso agora trabalhar em cima da qualidade, da eficácia daquilo que está se transmitindo. Ou seja, é possível, de fato, buscar e ver a manifestação sobrenatural de Deus dentro dessa... Agora eu vou abrir aí para os irmãos que queiram falar alguma coisa ou perguntar, porque para quem ficar nos dois aqui, né? Mas é que eu estou extremamente, assim, com muita expectativa na volta do culto presencial dentro desse modelo, assim, de manifestação sobrenatural. Tem que ser. Não é daquele negócio assim, o irmão mandou, o irmão está meio incomodado. Acho que agora que se dane o avião, meu nome não é João, eu tenho compromisso com o que o senhor está fazendo. Ou seja, eu quero pregar o evangelho, eu quero ver, de fato, sinais por de maravilha. O cara está apontando o relógio para mim, que pega as coisinhas dele e fala. A gente está vivendo dias difíceis. Como é que a gente vai estar preparado para virar um culto, como aconteceu no Kansas, de 99, e até hoje os caras estão funcionando 24 horas? Então, eles tiveram um mover que impactou de tal modo que trouxe esse resultado. Amém. Tá? Bom, estou falando demais. Está aqui. Amados, eu quero ver isso sim. Eu não quero... Senhor, um cântico antigo. Jesus, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo, senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Então, eu quero o seguinte, eu quero ver a manifestação sobrenatural de Deus muito mais do que eu já vi lá atrás. Amém. O Senhor não me leve antes de eu ver isso tudo, que eu não quero... Eu não estou autorizando isso. Eu quero ir vendo isso. Se for na passagem, tudo bem. Então, o que eu vejo é na passagem. Mas eu quero ir vendo o governo de Deus, a manifestação de Deus acontecendo. Amém? Isso acontecia com os jovens. Nós levávamos jovens para fazer visitação em hospital. Pega autorização, vamos fazer a visitação em hospital. Como é que eu sei que eu tenho o dom de orar pelos enfermos? Como é que a gente sabia disso? É indo lá, indo nos hospitais, levando... Vai lá, ora, entra aqui por essa ala, vê quem está sozinho, fala, leva o evangelho, fala de Jesus, vê uma pessoa às vezes não tem acompanhante, leva a palavra àquela pessoa. E aí, quando retornávamos com aquele grupo de jovens para a igreja, qual era o testemunho? Puxa, Deus, aconteceu isso, eu tive esse testemunho, a pessoa foi curada, a enfermeira foi impactada, o médico, o acompanhante que estava ali do lado recebeu, nós oramos. Se a igreja não entra dentro desse, regressa para esse o sal fora do saleiro, né? Regressa, eu acho que a gente perdeu a oportunidade de compreender o que aconteceu nesse período de pandemia. Eu penso. Esse momento, né? É um momento muito nosso, é um momento da ousadia, né? Ousadia é segurança, né? Ver as coisas acontecerem, né? Então, acho que é um momento de a gente realmente usar, né? Como foi iniciado hoje, meter o sair de confiança, no nome de
do Espírito Santo de Deus, né? O momento de sair na frente e deixar o Espírito pegar, né? Às vezes a gente tem os nossos raciocínios e a gente acha, né? Eu acho que é esse, o sobrenatural, a administração de Deus. Né? E a tecnologia tem nos ajudado nisso, né? Assim, a gente deixa vídeo, a gente se convertendo em vídeo. A palavra já foi pregada há muito tempo, né? Mas como disse a palavra de Deus, a palavra é boa. A palavra liberada por Deus, ela pode estar no vídeo, ela não volta enquanto ela não cumprir o propósito dela. E ela está aí, né? E ouvidos ouça. Essa palavra é poderosa, né? É poderosa para fazer essa ministração de hoje, assim, pode ser um ponto de inflexão, né? Da gente usar, né? Da gente sair, da gente fazer, né? Sair da zona de conforto e abrir a boca, né? Não só ouvir. Isso foi muito forte, né? Não só ouvir. É tremendo isso, tremendo, pastor. Tremendo. Amém. E Deus é o propósito dele, não é o propósito nosso, é dele, né? A obra é dele, o propósito é dele, o querer é dele, a vontade é dele. Dele é fazer e realizar, né? A nós cumprir e somente. Isso aí é a nossa parte. Agora é a nossa parte, não é outra gente. André, você falou uma coisa importante. A obra é dele, o querer é dele, o poder de Deus está liberado. E o que ele está fazendo, de fato, é nos colocar na posição. Aliás, não é um esforço nosso, é como aquela autorização. Os filhos de Zadok deveriam entrar dentro do santuário de linho fino, para que não brotasse suor. Aquilo era um símbolo de que não são nossos atos de justiça, não é o nosso sacrifício, mas é a ação de Deus para conosco. Então, isso que você está falando é muito importante, porque parece que da nossa parte é um esforço muito grande, mas, na verdade, não, nós temos só que surfar na onda do Espírito mesmo, naquilo que ele quer fazer. Essa percepção mesmo, é fazer surfando na onda de Deus, naquilo que Deus quer agir. É isso que você é isso. Essa onda de Deus que é agora. É agora, a obra é agora. Acho que o que aconteceu com a gente lá em Marília foi mover, foi algo assim, mexeu com todos nós, sabe? Assim, mexeu com a igreja, mexeu com cada um de nós, mexeu de forma maravilhosa, que foi a cura lá do nosso irmão lá, pastor. Poxa, foi tremendo, tremendo. A gente viu o mover de Deus das pessoas dentro do hospital, dentro do CTI, falaram, pô, foi um milagre. Olha só, tem testemunho de muitas pessoas. Então, isso tem isso enche a gente, né? Isso enche a gente. Isso traz confiança, traz ousadia, traz vontade de seguir, de ir adiante, né? Saída do casulo, né? E agora, agora. Aleluia. Amém. É isso aí. Aloysio, você... Quero te agradecer, viu, apóstolo Aloysio, por essa maravilhosa palavra. E aí eu vou te dizer uma coisa que eu tenho que falar. Graças a Deus, sou teu amigo próximo e posso desfrutar disso até tomando cafezinho. Até tomando cafezinho, é que essa turma não conhece. Você flui tomando cafezinho, jantando, almoçando, conversando. A conversa sempre vai por espiritual, para o chamado, para o tempo inteiro. Esse é um privilégio. Poucas pessoas sabem disso. Eu estou aí na lista. Não sei qual é a posição, mas estou na lista. Hoje eu soube de uma coisa, acabei de receber notícia aqui, que o Luiz Palau passou para o Senhor hoje. Ele estava com câncer, né? Ele estava com câncer já há não sei se 2 anos ou 3 anos, mas eu acabei de receber aqui pelo celular, me mandaram lá dos Estados Unidos,
que ele passou. E é aquilo que o Eduardo falou, eu tenho sentido muito da parte de Deus exatamente isso. Senhor, por que não há mais batismo no Espírito Santo como antes? Por que não há mais cura como antes? Por que não há mais conversões como antes? E a resposta que Deus sempre dá, a culpa é tua. A culpa é exclusivamente tua. Porque se nós queremos que Deus pode nos usar e se Ele não está usando, a culpa é nossa. Então, é aquele negócio, muitos servos do Senhor estão indo e Deus... Nós estamos aqui para Deus nos usar e nós temos que ser usados. Amém. Usados mesmo. Né? Amém. O Eduardo é amigo e o Eduardo exagera. Eduardo fala. Eu exagero coisa nenhuma. Acho que quem está aqui quem está aqui na sala hoje sabe muito bem do que eu estou falando. Eu creio que 100%, 200% acredita da mesma forma. O Luiz está calado lá, mas eu penso que não. A mais pura realidade. É uma verdade. Aleluia. Bom, Milton, eu queria te convidar para orar pela gente, orar aí pelos pastores, por esse momento. Eu sei que essa palavra é uma palavra, como o André falou, uma palavra que nós temos que pensar, refletir e ter. É um privilégio, realmente, pensar que nós precisamos, de fato, viver isso, né? Ver essa manifestação, quem sabe? O que nós estamos buscando aqui com muita humildade, com simplicidade, permitindo que o Espírito Santo nos molde, indo sem reservas, sem asperezas, assim, ao contrário, com leveza, deixando mesmo que o Espírito Santo fale de forma a termos a alegria de ser anfitriões de outros homens, de outras mulheres de Deus, homens de Deus, e nisso temos sido agraciados, temos sido abençoados. Isso aí é o grande mistério do servir, né? De servir. O servir é um privilégio, o servir é algo honroso demais, né? E nós somos abençoados. A verdade é que, enquanto estamos fazendo isso, Deus está cuidando de nós e as nossas guerras estão sendo vencidas pelo poder de Deus. Então, vamos atravessar todas essas esqueci até que o Valmir também já passou por essa guerra, mas continuamos, né, lutando de alguma forma, mas crendo de que, de algum modo, Deus nos irá convergir para o ponto que Ele deseja, é o que nós desejamos. Eu sei que Deus, como o André falou, mais do que nós, o interesse é a obra do Senhor, é Ele que faz, de fato, e sabe que pode, né? Então, Valmir, ora pela gente aí, ora, empresta uma benção aí para a vida dos nossos amigos. Amém? Literalmente, sair da zona do conforto e não ficar só no aquecimento. Essa é a palavra bem consistente, além do que tudo que o Aloysio ministrou hoje, né? Eu passei pela Covid, mas, glória a Deus, eu não tive sintoma, não teve nada. O pastor André esteve internado e o pastor Fernando, depois nós vamos dar mais detalhes, mas a cidade toda de Marília está impactada, porque o caso dele foi um caso de morte quase decretada. Houve uma sexta-feira que ligaram para nós, olha, não temos mais o que fazer. Mas Deus fez, Deus é fiel, Deus é poderoso. Amém. Pai querido, te louvamos por essa palavra e que nós não fiquemos com essa palavra simplesmente como algo teórico, mas que sejamos praticantes daquilo que nós ouvimos hoje. Há um grande mover, há uma grande direção, e nós queremos estar nesse avivamento, Senhor. Nós queremos fazer parte, Senhor. Não queremos estar nem num pré-aquecimento, nem só no aquecimento, mas queremos estar na vida, Senhor. Então, que possamos sair de qualquer zona de conforto. Amém. E entrarmos, Senhor, e cremos nesse grande avivamento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bom, quero agradecer, apóstolo Luiz, agradecer os amados, em rever vocês. Quero dar uma notícia rápida para vocês. Dia 25
de março está confirmado a vinda do Rick Bezet, né? Rick Bezet, yeah. Então, ele vai estar ministrando na Irlanda do Recreio, o preletor, que vai estar junto com ele, o Luciano Subirá, que vai fazer parte da equipe da ARC. Então, o Rick Bezet estava preocupado com a questão do coronavírus aqui no Rio de Janeiro, mas depois de se inteirar de como está aqui e tal, ele vem. Então, vai ser essa reunião vai ser até 180 pastores, por causa dos assentos, e vai ser feito um link que eu vou receber, talvez amanhã, já esse link, e através desse link que faz a inscrição, né, do culto, como está acontecendo nas igrejas. Então, eu vou mandar para os pastores, para vocês, o link para que aqueles que podem, né, no caso, o Bruno, que está lá longe, não vai poder pegar o avião para vir, mas a Niavane, mas nós que os pudermos, né, aqui eu vou passar também para os outros pastores, de estar presente vai ser uma benção, ok? No domingo vai ter a inauguração da igreja em Botafogo, Samuel Brum, que é de uma igreja, acho que é Rest Church, acho que é isso, Rest Church, é isso, Jorge? É uma igreja que está sendo apoiada pela igreja na Carolina do Sul, do Greg Surratt, que é o presidente da ARC, e ele está apoiando essa abertura. Então, é um teatro que fica ali em Botafogo, e esse local vai começar esse trabalho. Como vai ser domingo, e fomos avisados assim que nós pensávamos que era sábado, né? Aí agora tenho certeza que é domingo. Eu sei que é no horário que está todo mundo em culto, mas de qualquer maneira, se chegar o link, algo assim, eu tenho a impressão que como o Samuel ele é filho do Samuel Brum, da comunidade Honório, é possível que essas vagas, que acho que são 100 vagas, 60, 80 vagas, que é por causa das cadeiras, elas devem ter sido já preenchidas para a inauguração. Tenho a impressão que é isso. Então, de qualquer maneira, a gente manda o link. Se alguém tiver possibilidade de ir, tem aí o convite, tem que colocar, porque esse é o cuidado hoje, né? Tem que ter ainda mais espaços menores. Mas vamos orar por esse trabalho também. O pastor Felipe está apoiando como mentoreando o Samuel Brum para que nessa nova abertura, e nós estamos assim, a princípio motivados com o trabalho que a gente está fazendo, que é o trabalho de relacionamentos. Isso para nós tem sido muito gratificante. Ter nesse processo o crescimento da ARC no sentido de apoiar aberturas de igreja, formação de pastores, é um acréscimo que virá, e se isso vier de forma acelerada, vai ser bênção para nós. Eu creio que também seremos abençoados. Nós vamos estar orando por isso, pelos que conseguiram viajar hoje de volta para a Itália, tendo que passar por Etiópia, passar por tudo, porque não há como entrar. É complicado, está complicada essa situação, mas vamos estar orando por esses homens de Deus, mulheres de Deus, que estão tendo que voltar para os seus países, e que essas coisas comecem a entrar numa certa normalidade, se é possível pensar assim, mas dentro do acesso, né? Por enquanto, só quem de fato reside, quem de fato tem moradia, quem tem como justificar, é possível fazer. Os voos são tratados agora como repatriamento. Então, é complicado. O voo de 200, 300 pessoas embarca 50, 60 pessoas, é reprovado no aeroporto por um monte de burocracias, que agora até cidade, para onde a pessoa vai deslocar, às vezes tem um protocolo só para aquela cidade, para imaginar o que está acontecendo no mundo hoje. Está complicado. Então, vamos estar orando por eles, né? E pedindo a Deus que o Senhor abençoe. Eu quero agradecer a todos, obrigado pela presença. O pastor Leidmar, o Valmilton, o pastor Luiz lembrou, há 2, 3 dias atrás, de falarmos com o Leidmar a respeito como a ARC está se movendo aqui no Brasil, e convidá-lo para estar novamente. E o Leidmar disse que depois da Páscoa ele vai poder estar com a gente, porque estão em obra, fazendo tudo focado em Páscoa. Então, Amém. Outra ideia, porque ele também está acompanhando esse processo aqui no Brasil e tem ficado muito feliz com tudo isso que está acontecendo, né? E graças a Deus. Amém.
Nós vamos ter outros, o pastor Luiz convidou vários pastores para estarem, a gente está agendando, mas às vezes esbarra exatamente isso, né? Obras, programações, né? Nem sempre o horário coincide, acontece essas coisas, como comigo aconteceu hoje, né? Mas eu creio que nós vamos continuar tendo esse movimento de pastores que têm abençoado essas mensagens. Essa de hoje, com certeza, é um tesouro, o que temos ali depositado naquele canal do YouTube, né? Eu creio que tem abençoado. Muitos têm visto depois, em outros horários, e têm sido abençoados. Até quem não... os líderes, né? Pequenos grupos e tudo que vão lá e participam, espiam, e têm sido abençoados. Isso aí tem sido bênção. Então, obrigado mesmo pela presença de vocês. Não sei se o pastor Luiz quer dar um anúncio que eu não tenha falado, não tenha dito. O Aloysio é o verdadeiro anfitrião. Eu sou o auxiliar do anfitrião. Ele me dá essa honra, mas ele sabe disso. Eu fico na carona dele porque ele me deu essa honra. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz com o que Deus tem feito, graças a Deus. E se Deus quiser, nós vamos ter vários pastores aqui que vão continuar trazendo, né, palavras e ministração. Isso aí vai ser benção. Amém, amados? Shalom a todos. Um beijão para todos. Saúde. Deus abençoe a todos. Shalom.